Testemunho de Emanuel Senaion. O mistério do céu e do inferno. Meu nome é Emanuel Senaion, tenho 18 anos, e sou da Nigéria. Em novembro de 2012, estive muito doente. E meus pais me levaram ao hospital. O doutor me disse que meu sangue era muito baixo, e que eu tinha tuberculose. Isso era muito difícil para os meus pais, já que não podiam pagar os custos dessa doença. Me levaram para minha casa. Enquanto eu estava na minha cama descansando, eu comecei a sentir-me muito estranho, e todo o meu corpo estava muito fraco. Então, encontrei-me fora do meu corpo, em um quarto de cor branco, muito puro. E Jesus me apareceu, e o seu rosto era resplandecente, e muito bonito. E me pegou na mão, e me levou para fora do meu quarto. E via Deus no seu trono, mas não podia ver o seu rosto, e o seu corpo era como fogo ardente, cheio de poder e glória. Vi grupos de anjos, com vestidos brancos, diante do trono de Deus. E estavam então, vi gentes incontáveis diante do trono. Apocalipse 20:11. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Essas pessoas iam atrás do outro para receberem a sua sentença, e quando cada um deles se apresentavam diante do trono, os anjos abriam os livros em suas mãos. E vi que Deus julgava essas pessoas. E muitas pessoas se colocavam de pé para escutar a Deus dizer: apartai-vos de mim. E Deus julgava com muita ira, e a sua voz soa como um mais grande trovão. E cada vez que Deus dizia: apartai-vos de mim, uma grande tormenta jogava essa pessoa à distância. Mateus 25:41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E toda a gente que estava ali, diante desse trono, tinham medo de apresentar-se diante de Deus. Os anjos nunca chamavam pelo nome de cada um, pois cada pessoa sabia quando chegava a sua vez para receber o juízo. Apocalipse 20:12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E todos que obraram em iniquidade, foram jogados para o castigo eterno. Mateus 25:46. E estes irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Enquanto estiver vivo, ainda tens a graça de ouro para arrepender-se dos seus pecados e renunciar às suas más ações, porque a ira de Deus é como fogo ardente. Sofonias 2:1-3. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito, e o dia passe como a tragana. Antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós, todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Esse mundo é o vale da decisão. João 3:12. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Deixe que a tua decisão seja seguir a Cristo, e entregue a sua vida por completo a Jesus Cristo, e escape da ira de Deus. Não importa que pecado tenhas cometido, Jesus ainda te perdoará por todos eles, se tu se arrependeres. Oséias 14:4. Eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Jesus me levou no inferno de fogo. Então me retirou desse lugar, e vi o inferno de fogo, e vi o caminho do inferno, e passamos por um túnel, e quando saímos do túnel, chegamos imediatamente a um lugar de escuridão, e ali é um lugar de grande escuridão, com ruídos aterrorizantes, de prantos e terror.
Eu perguntei: onde estamos, Senhor? Deus me disse: este é o reino de Satanás, é o inferno de fogo. Este é um lugar terrível de escuridão. Então, eu via muitos demônios, e eram muito grandes, e muito feios esses demônios. Eles estavam trabalhando duro, com velocidade e sem descanso. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eles são a planificação para levar direto ao inferno. O fogo do inferno é como um mar. E todo mundo tem a sua própria morada em diferentes departamentos. Tem muita gente no inferno de fogo, pedindo uma segunda oportunidade. Mas a restituição já não é possível, porque já é muito tarde. E o primeiro departamento que o Senhor me mostrou era o lugar onde os pastores perderam a salvação. Eu via muitos pastores no inferno, e nas suas fossas tem algo como um letreiro, que tem o nome desses pastores, o nome da igreja onde o pastor estava, e demais a razão pela qual o pastor está no inferno. E cada pastor tinha um demônio atormentando eles. E todos eles clamavam por misericórdia. Mas Jesus chorou, e disse: quando eu os adverti, eles se negaram a me escutar. E agora estão neste lugar, e eu não os conheço. Provérbios 1:24-31. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte, eu me rirei na vossa perdição, e zombarei vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós, aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. O Senhor me disse que o inferno é insaciável. Todos que vão para lá, não voltarão outra vez. Provérbios 2:19. Todos os que se dirigem a ela, não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida. Eu vi uma coisa tão grande e surpreendente. Povo meu, como escaparemos nós de uma condenação tão grande? Hebreus 2:3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Eu via um homem no fogo do inferno, e os demônios o atormentavam com suas armas. E o homem estava pedindo por misericórdia, e chorava amargamente. Eu perguntei ao Senhor: quem é este homem? E o Senhor me disse: é o reverendo Osurfa, o fundador da Celestial Igreja de Cristo, a Igreja da Roupa Branca. E o Senhor me disse que o mistério desse homem foi que ele fez um pacto com Satanás, para seduzir as pessoas com uma doutrina de escuridão. Fazia cura com velas, sabões. E ele dizia como utilizar todas essas coisas, para ir banhar no rio. E assim eram enganados todos eles com o poder do diabo. E o Senhor acrescentou: ele prediz doutrinas falsas, só por ser conhecido como um homem poderoso de Deus. Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E eu lhe disse que se arrependera, mas ele se negou, e nunca quis me escutar. E Jesus estava chorando. O Senhor disse ao homem: tu negastes a cruz de Cristo. E agora, meus irmãos, está no inferno pedindo misericórdia, e Deus o negou, pela maldade que se encontra no seu interior. 2 Timóteo 2:12-19. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo.
traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenha contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá com gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Eu quero que entendam que não importa, que deves viver de uma maneira que agrades a Deus, e não ensine outras coisas que não se pode defender por si mesmas ou diante de Deus. Tito 1:16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, e desobedientes, e reprovados para toda a boa obra. Jeremias 23:24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja. Diz o Senhor: porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Muitos estão no inferno de fogo por pregar falsas doutrinas. Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Judas Iscariotes no fogo do inferno. Eu vi outro homem no fogo. Metal era muito parecido com uma mesa. E o atormentavam de muitas maneiras. Eu vi um ferro muito grande, que o demônio usava para passar no estômago daquele homem, e foi atravessando o ventre, e aquele homem chorou muito amargamente. Então, de repente, um demônio apareceu, com uma faca de metal muito grande. Com a faca na mão, ele cortou o centro da cabeça do homem. E 10 demônios reuniram, e tinham muitos bichos e escorpiões, e colocaram na cabeça do homem, e aquele homem chorava mais do que o vento do mar. Me doeu ver tudo isso, e o Senhor me disse: esse foi um dos meus discípulos, ele é Judas Iscariotes. Então eu perguntei ao demônio a razão, o porquê atormentam de tal maneira, e o demônio me disse: se não se põe de manifesto ao homem que só Jesus é a luz, as pessoas ao serem assassinadas, a obra da salvação não declara a manifestação. E os demônios gritavam em alta voz dizendo: porque o traiu? E voltaram a atormentá-lo. Mateus 10:4. Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. E por isso, você deve ter muito cuidado com o que está fazendo, e não pressiones a Cristo. Ai daquele homem, porque o Senhor, ele o entregou. Mateus 26:24. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E os que já aprenderam do Senhor e entenderam a palavra de Deus, devem permitir que a palavra de Cristo habite em vós. Colossenses 3:16-17. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E aqui o Senhor diz: minha alma não se comprazerá. Hebreus 10:38. Mas o justo viverá pela fé. E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E se você é um servo de Deus, examine-se pois a si mesmo, retire a pedra de tropeço de sua vida. O fogo do inferno é real, e por favor, não vá para este lugar. E seguimos avançando. O rei Acabe e Jezabel no inferno.
Então o Senhor me mostrou um homem que estava assentado e acorrentado em um assento de ferro. E o assento estava muito quente e vermelho como uma brasa. Apesar de gritar com grande agonia, os demônios continuavam a atormentá-lo com suas lanças, e com grande fúria. Esse homem começou a suplicar para que Jesus lhe desse uma oportunidade de sair do fogo. E eu me perguntava quem era aquele homem, e quem poderia ser. E o Senhor conhecia muito bem os pensamentos, e me disse: ele é o rei Acabe. Então imediatamente, veio uma mulher, e os demônios lhe atormentavam, e golpeavam com lanças enquanto ela chorava, e gritava. E o Senhor me disse: ela é Jezabel, a falsa profetisa, que seduzia o povo a pecar contra Deus. Apocalipse 2, 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E por isso, meu irmão, você deve ter muito cuidado, porque tem muitos falsos profetas, que profetizam, que ensinam a gente falsas doutrinas, e só querem riquezas para si mesmos. E chamam a si mesmos de Salvador, e enganam a gente com enganos do diabo. Eles se negam a arrepender-se, e terão a sua parte no fogo do inferno. Segundo Tessalonicenses 1, 8. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma criança de 6 anos no inferno. Eu vi uma criança no fogo do inferno, e os demônios estavam atormentando com lanças. E quando a criança nos viu, gritou por ajuda, para tirá-la do fogo. Mas o Senhor lhe disse: eu não sou Deus de desobedientes. E Jesus me disse: essa criança era muito rebelde quando estava na terra. Ele sempre perturbava seus pais, durante o tempo da mensagem do pastor. E quando seu pai corrigia, ele gritava contra eles. Mas um dia, ele ficou gravemente doente e morreu, e agora está aqui no inferno para sempre. E o Senhor me disse: nenhum filho desobediente herdará o reino de Deus. Efésios 6, 1, 2. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é um primeiro mandamento com promessa. Patrick Cuney no inferno. Então o Senhor me mostrou um outro homem no fogo do inferno. Esse homem era conhecido como o Reverendo Patrick Cuney na terra. Eu vi como os demônios estavam cortando seu corpo com serras, como que se fosse uma árvore. Aquele homem estava chorando muito, muito mesmo. Assim os demônios seguiam atormentando sem piedade nenhuma. E esta forma de tormento era muito grande. E eles zombavam e riam dele. E esse homem era atormentado devido à sua doutrina. E ele estava ali por causa da idolatria. Porque com frequência ele se inclinava a uma imagem da Virgem Maria. E isto é proibido por Deus. Êxodo 20, 13 e 4. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, debaixo da terra. E isso é muito triste. Mas muitas pessoas da idolatria estão queimando no fogo do inferno devido a esse tipo de ato. E Jesus chorou com uma grande compaixão pela alma do homem. E eu também estive com uma grande dor. Quando o Senhor me disse: deves dizer a todos o que vistes no inferno. Teus amigos, irmãos, devem abrir seus corações e dizer não aos enganos do diabo. E temos que sair de qualquer doutrina que nos aparte de Cristo. Segundo Coríntios 6, 16, 18. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E eu serei para vós, Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Basta não inclinares ante a elas, e nem as honrarás. Deus te abençoe.
Compartilhe este testemunho, para que almas venham a se render aos pés do Senhor, e não caiam neste lugar de tormento. E lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida.